Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos assistir a um médico especialista em creatina. Vamos ver um pouquinho o que é que ele fala sobre a creatina. Vamos ver quais realmente são os efeitos da creatina no teu corpo. Vamos ver se você pode ou não tomar creatina. Vamos lá, vamos comigo? Vou dar play aqui no vídeo. De evidência científica, Maior número de estudos, que aumenta, né? de maior número de estudos mostrando aumentos, principalmente potência muscular, né? Uhum. O que a creatina faz? A creatina, a gente tem 3 mecanismos de produção de energia, grosseiramente falando. A gente tem um mecanismo que é um mecanismo imediato que dura 10 segundos. Esse mecanismo é da fosfocreatina. Então, se, por exemplo, um atleta de crossfit vai fazer um personal record, vai levantar um peso muito pesado, vai ser uma repetição só, ele não vai usar glicose, ele não vai usar mitocôndria. Ele só, quer dizer, vai usar só a creatina que já foi carregada, a fosfocreatina que já foi carregada pela mitocôndria. A principal função da creatina é a produção de fosfocreatina que gera a potência muscular. Vale salientar, gente, o seguinte: quando a gente pensa nessa produção da fosfocreatina e na creatina por si só, né, é importante ressaltar o seguinte: existem vias energéticas no nosso corpo. Via aeróbica, anaeróbica e a do ATP, certo? A aeróbica é um exercício aeróbico normal, certo, gente? Então, por exemplo, uma corrida ali, uma caminhada é um exercício aeróbico. Uma via anaeróbica é uma explosão. Por exemplo, você vai fazer uma corrida de explosão, você vai, sei lá, nadar muito rápido, algo do tipo. E a de ATP é aquela que a gente utiliza na musculação, por exemplo. É aquela que a gente faz a força e essa energia ela precisa ser liberada rapidamente, em que não tem basicamente tempo para produzir energia, tem que ser já energia estocada. E é nesse tipo de exercício que a creatina ela será utilizada, é mais ou menos isso que ele está falando, tá? Então a creatina ela realmente vai ter efeito nesse tipo aqui de exercício, tá? De musculação, de força, aquele exercício que você precisa de uma pancada rápida, uma explosão rápida, certo? Então, a melhor evidência que a gente tem é de que a creatina aumenta a potência muscular e, na verdade, qualquer tecido que em algum momento esteja parado e, de repente, precise de carga para agir de forma muito rápida. Então, a creatina está na retina, a creatina está no intestino e a creatina, até para você liberar ácido clorídrico em relação ao alimento, a creatina está no músculo, no músculo esquelético. Ela não está tão presente no coração, porque o coração não pode nunca parar de bater, e está presente nos neurônios. Voltando para a massa muscular, então, o benefício que a creatina vai ter vai ser... o benefício da creatina para a potência muscular dura mais ou menos 1 a 2 meses para se fazer visível. Por quê? O que você quer, todo mundo tem uma reserva de creatina. Só que essa reserva raramente vai estar saturada. Ou porque você não está conseguindo produzir creatina suficiente, ou porque você não está ingerindo creatina suficiente. Veganos e vegetarianos. Falando dessa questão de produção, e aí ele vai tocar nesse ponto que eu iria tocar agora para vocês, é o seguinte: a maior parte da creatina está em proteína animal, certo? Então, carne, frango, ovo e etc. Indivíduos que consomem proteína animal têm mais creatina do que veganos, porque os veganos eles não conseguem um fácil acesso à creatina, vamos dizer assim, certo? Logicamente que para você conseguir ter os benefícios que uma suplementação de uma creatina iria te trazer, consumindo proteína animal, tu ia ter que comer muita carne, muito frango, então por isso que a gente sempre recomenda a suplementação, tá? Mas isso é interessante, a creatina ela vai ser muito mais presente em proteína animal do que em vegetal, então indivíduos carnívoros possuem muito mais creatina do que veganos, certo? Vegetarianos geralmente têm baixas reservas de creatina e repõe muito facilmente. Mas, por exemplo, pessoas como a Bia, que provavelmente tem uma mutação genética do MTHFR, tem déficit de metilação e por isso também não produzem creatina da mesma forma, provavelmente se beneficiam de creatina. Então, 70% a 80% da população vê benefícios com a suplementação de creatina, quanto à parte muscular. Sim. O restante não vê. Parece que hoje em dia também está numa questão de aumento de atividade cerebral mesmo. Sim. Né? Melhora muito essa... Sim. Caraca, muito bom isso, gente. Assim, pela creatina já ter sido proibida há algum tempo atrás, acabou que, assim, hoje temos muitos estudos sobre creatina, porque queriam saber mais sobre o suplemento. E nesses estudos que foram fazendo e foram produzindo, viu-se que a creatina pode melhorar em muito as atividades cerebrais, certo? Pode melhorar em muito a tua cognição. E é isso que ele vai explicar agora aqui. Vamos lá. Potência intelectual. Potência, exatamente. Potência intelectual, eu não sei se existe, mas atividades neuronais
de forma geral, vai ajudar muito, tá? A potência intelectual. E potência intelectual. Exato. Né? A potência intelectual, vamos pensar em potência quando a gente pensar em creatina. Potência, exatamente. Eu acho que a palavra que define creatina é potência. Potência. Esse start de entrar em ação. Mas vamos pensar primeiro em potência. Creatina é potência. E cognitiva. E cognitiva. Ajuda corpo, mente. Grande parte dos problemas neurológicos e psiquiátricos acabam em uma hora ou outra na bioenergética cerebral. Uhum. E a creatina, provavelmente, para chegar na barreira hematocefálica, você precisa de doses um pouco maiores. A creatina também abaixa a homocisteína, em doses acima de 5 gramas. E você, com doses a partir de 5 gramas de creatina, você tem esse ganho de bioenergética cerebral. Tem estudos mostrando melhora na depressão, acredito que você esteja ciente, mas não sei, em mulheres. Ciente, mas, por exemplo, tive pacientes que, ao suplementar a creatina numa dose maior, entre 3 e 5... Opa. Ela tá falando aqui que suplementação de creatina em doses maiores, 3 e 5. Não, tá? 3 a 5 gramas são doses normais de creatina. Não são doses maiores não, tá, gente? São doses normais. Doses maiores é de 10 gramas. Eu já vi atleta consumindo 15 gramas de creatina, tá? Então, 3 a 5 não são doses aumentadas de creatina, não, tá? São doses normais, certo? Creatinina subiu. A creatina sobe, Bia, não é por uma questão de prejuízo. Não, estou colocando que foi um fato e aí o paciente vê. Sim, né, essa coisa renal a gente tem que colocar. Em alguns pacientes nada ocorre, tá? Sim. Mas em alguns isso Mas ocorre. É que a creatinina, na verdade, cada vez mais ela é vista não apenas... Isso é muito legal, que ele vai explicar um pouquinho mais sobre a questão da creatina e da função renal, tá? Vamos lá. Renal, mas também como marcador de massa muscular. Boa. O que acontece? Toda creatina ela é não enzimaticamente convertida em creatinina. Se você tem mais massa muscular, se você tem uma creatinina, por exemplo, de 0,6, eu já começo a ficar preocupado. Pode ter baixa massa muscular. Quando a pessoa tem uma creatina de 1,2, ou suplementa creatina ou tem uma boa massa muscular. Começou a subir disso, a gente já começa a se preocupar com o rim. Exatamente. Só que a suplementação da creatina... Acima de 1,2 a gente liga o sinal vermelho. Liga o sinal vermelho. Só que a suplementação de creatina, ela vai aumentar a creatinina. Geralmente vai. Só que esse aumento não é por comprometimento renal. Esse aumento é meramente por degradação não enzimática. Nesse caso, o ideal... E assim, quando ele fala degradação enzimática, gente, é o seguinte. A creatina vai ser degradada. E essa degradação da creatina, certo? Vai se formar creatinina para ser excretada nos rins. E essa degradação, ela vai passar um tempo na corrente sanguínea. Então não tem problema estar degradada e ela vai ser excretada, tá? É basicamente essa degradação enzimática que ele comenta aqui, é basicamente um metabólito da creatina, certo? Quando ela está sendo quebrada para ser excretada, tá? É você medir a cistatina C. A cistatina C ela vai aumentar na insuficiência renal, mas não vai aumentar na deficiência de... Entendi. Porque aí você tem o suplementação de creatina. Exato. A cistatina C. Cistatina C, você não aumenta no caso da... Exato. Eu nunca tiro a creatina. Eu peço a cistatina C, porque senão meu paciente não vai dormir. Entendi. Então eu peço a cistatina C. Então vamos lá. Para dar esse contraponto. Exato. Então a creatina tem alguns estudos que mostram melhora na Parkinson, né? Parkinson é muito fraca a evidência, mas já existe. Para depressão já existe um pouquinho mais. Só funciona em mulheres, ninguém sabe por quê. Que interessante. Vê que interessante, gente. A creatina pode auxiliar a melhora de Parkinson e depressão. Depressão ele está trazendo mais para o público feminino e a gente precisa estudar mais sobre isso. Né? A gente precisa de mais estudos sobre isso e de maneira geral no mundo científico. Mas Parkinson e depressão, a creatina pode melhorar. Então, vê que incrível. Imagina quem fala que a creatina faz mal para o rim e não quer tomar, né? Então, quem pensa que creatina é apenas para massa muscular, olha que massa isso, gente. Mulheres depois de uma certa idade. Em homens não funciona a creatina para depressão, não parece funcionar. Que interessante. Eu acredito que seja por causa da menopausa, né? Agora sim, ele vai falar algumas coisas aqui, mas não tem nada comprovado, tá? Ele vai falar aqui do estradiol, mas hoje não tem nada comprovado. E por que ele tá falando que é difícil comprovar em homens? Porque a gente precisa de mais estudos, gente. Porque quando a gente pensa em estudos sobre depressão e ansiedade, são estudos subjetivos, tá? É muito difícil a gente conseguir realmente ter uma análise objetiva sobre alguns assuntos. Mas a gente percebe que a creatina, ela é multifunção, vamos dizer assim, né? Um suplemento multifuncional. O estradiol também tem um estimulador mitocondrial, né? Quando cai o estradiol, cai a densidade mitocondrial. Não é comprovado, tá? Não sei, mas é uma possibilidade. Uma possibilidade. E a creatina também tem estudos mostrando como ela exerce potência, aumenta a potência intelectual,
Quando você está, por exemplo, fazendo um estudo muito intenso, principalmente se ele requer recursos visuais, né, que são mais energeticamente intensivos, a creatina parece aumentar a sua capacidade de persistência naquela ação intelectual. Cálculos matemáticos, por aí vai. Do mesmo jeito que ela vai auxiliar você, em vez de 10 séries no supino reto, fazer 12, ela também vai te auxiliar a passar mais tempo estudando, na persistência do estudo, né? Porque ela vai te proporcionar esse aumento de energia, esse aumento de ATP. Então, querendo ou não, você vai conseguir sim se manter mais tempo concentrado tomando a creatina. Tem alguns estudos também, são pequenos, mas são bastante interessantes com isso e fazem... Então, acho que a creatina também tem essa importância cerebral que não pode ser desconsiderada, mas eu nunca vi também ninguém chegar para mim e falar, mudei por causa da creatina intelectualmente. Minha vida mudou são coisas que você consegue em termos de psicometria, talvez, né? Mas a creatina faz muito mais que isso no músculo e em qualquer célula. O ATP é uma molécula muito grande, uma molécula muito pesada. O que significa que você produziu ATP. Você poderia simplesmente entregar o ATP direto. Só que você produziu ATP na mitocôndria e levar até o sítio de ação é muito complicado. Isso é mais complicado ainda quando é uma célula bipolar, que tem que, por exemplo, o interócito, que ele tem que absorver de um lado e excretar de outro. Sim. As mitocôndrias ficam no meio, porque elas ficam organizadas no meio. Então elas têm que mandar para uma membrana, para a basolateral e para a apical. Para elas mandarem para uma e para outra... Se elas mandassem o ATP iria muito devagar. Então, a creatina ela acaba funcionando como um Wi-Fi, como um internet banking. Aumenta essa velocidade. Ela anda muito rápido. O que ele está falando é que a creatina vai aumentar a velocidade de transição do ATP, tá, gente? Eu acho que deu para entender mais ou menos, mas assim, ele está entrando um pouquinho no aspecto mais científico da coisa, tá? E se vocês quiserem depois dar uma estudada mais a fundo sobre a creatina, também é legal, tá? Então, na verdade, a creatina ela é fosforilada frequentemente, ela é fosforilada onde a energia é produzida. Então, no citoplasma, quando a glicose é quebrada em energia, em ATP, o ATP imediatamente fosforila a creatina, liberando mais ADP para funcionar, para formar mais energia, e a creatina fica como uma pilha para entregar potência. A creatina também ela é importante na mitocôndria, porque quando você transforma o ATP criado em fosfocreatina, você libera mais ATP para a mitocôndria funcionar. Então ela acaba agindo como estimulante mitocondrial, o que faz com que ela também tenha benefícios menores. A mitocôndria, para quem não sabe, é uma organelazinha que fica no nosso corpo, né, que fica dentro da célula, onde a principal função dela é a produção de energia, tá? Então, quando você consome creatina, até a produção de energia celular é melhorada, certo? E isso impacta na tua saúde como geral. Por exemplo, imagina que você é um tipo de pessoa que não consegue ter tanta energia durante o dia, que fica muito cansada. A creatina pode te auxiliar muito nisso, tá? Por essa melhora mitocondrial que ele está falando. De potência, mas também tem benefícios na resistência, na endurance. Então a creatina, além de ser... E como resistência e potência, se converte em maior capacidade de treino. Maior capacidade de treino se converte em maior hipertrofia muscular. A creatina também tem algumas outras ações na célula muscular. A creatina ela é um inibidor fraco da miostatina, é uma proteína que basicamente está lá freando que o músculo cresça. Caramba, é muito legal esse ponto, tá? Eu não sei se vocês já viram os touros que ficam gigantescos, certo? E basicamente esses touros não têm miostatina. A miostatina, ela é basicamente uma proteína que freia o ganho de massa muscular. E o que ele está falando é o seguinte, que tem uma proteína que impede com que tu ganhe músculo. E a creatina diminui a ação dessa proteína, facilitando o teu ganho de músculo. Em pequenas proporções, tá? Ela não impede tanto, mas impede que a miostatina reverbere, né? Impede que a miostatina ela tenha um crescimento. Então, assim, basicamente a creatina, ela diminui a proteína que impede que tu ganhe músculo. Então, pô, isso é incrível, né, gente? Proporcionalmente. É um dos mecanismos. E outro mecanismo é que ela parece, assim como a taurina, exercer um efeito osmótico quando você aumenta. Assim como o glicogênio puxa água, a creatina também puxa água. Então você também tem um efeito de aumento da célula muscular pela ação osmótica da... Outra coisa legal, o que ele está falando aqui, certo? Vou desmistificar um pouquinho para vocês, vou dar quebrar o cabeça. É o seguinte, ele está falando da ação osmótica da creatina. Então vamos lá, a creatina ela vai para dentro da tua célula muscular. Tu lembra quando muita gente falava que a creatina retia água, você ficava retido com creatina e etc? Mas o que ele está explicando aqui é o seguinte, a creatina ela vai entrar dentro da tua célula e vai puxar
água para dentro da célula. Ou seja, com creatina, o teu músculo ele vai ficar mais bonito, ele fica mais volumoso, certo? Ele fica mais marcado, mais arredondado. Não é que você vai ficar retinho. Não. É questão de glicogênio muscular. Ela puxa a água para dentro da célula muscular, não fora, certo? Hidratação. Literal. E é possível que essa hidratação aumentada estimule mecanorreceptores celulares que estimule a hipertrofia muscular. Então, muita coisa sobre a creatina e músculo. E basicamente é isso, gente, que ele falou. Assim, a gente vê que a creatina, ela possui 1001 efeitos no seu corpo. Então, para você ver quão bom é esse suplemento, né? Isso é muito legal. Vale ressaltar também que, se você quiser tomar creatina, procura um profissional. Não faz nada sozinho, certo? Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Nutri Matheus Moita aqui no Instagram. E temos outros vídeos aqui, ó, para você se inteirar nesse assunto de alimentação saudável, de treino, de dieta. Fechou? Ó, vamos ficando por aqui. Se quer rir, tem que fazer rir, né? Chama!